Minha caríssima amiga, meu caríssimo amigo, mais uma vez estamos aqui para conversarmos sobre o Evangelho do Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita. E para isso, hoje nós vamos mais uma vez usar esse livro incrível e maravilhoso, A Voz do Monte, do Richard Simonetti, que foi um grande escritor espírita, retornou ao mundo espiritual alguns anos atrás. Você pode pesquisar sobre ele no Google, a leitura dele é muito boa, tem livros maravilhosos, livros inclusive muito engraçados e edificantes, sempre dentro da doutrina espírita. E desse livro nós vamos falar hoje sobre este capítulo 36, que é Atletismo Espiritual. Atletismo espiritual, meio esquisito, mas é muito interessante. E como esse livro ele faz a menção total dele sobre a pregação de Jesus no Monte da Oliveira, né? Nós vamos falar sobre o capítulo de Mateus 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, pois a larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Então nós vamos fazer uma pequena leitura aqui sobre este capítulo, né? E claro, num capítulo um pouco longo, mas nós vamos pontuando alguma coisa e você pode pegar esse livro e pode ler e pode se interiorizar com ele, que é muito bom. O atleta que se prepara com seriedade para uma competição obriga-se a rígidas disciplinas, destacando-se o regime alimentar adequado, reiterados exercícios, abstenção total de fumo e álcool, horas de certas de repouso, profunda concentração em torno dos objetivos a serem alcançados. O homem comum observa esses esforços e sorri. Eu, hein? Renunciar à vidinha sedentária, meus pratos prediletos, madrugadas alegres, a euforia do álcool e a tranquilidade do fumo? Nunca! A vida passa breve, é preciso aproveitar. Indiferente às necessidades essenciais da máquina física, fecha-se na indolência, circunscrevendo-se a existência nos horizontes estreitos, poluída pelos vícios, comprometida pelos seus excessos, onde o cedo colherá variados males, distúrbios circulatórios, obesidade, problemas digestivos, disfunções hepáticas e muitos outros, como se fossem miasmas a proliferar-se em águas estagnadas. O atleta, pelo contrário, embora nem sempre se habilite aos primeiros lugares nas competições, terá vencido o desafio maior, o próprio acomodamento, habilitando-se a viver saudavelmente. Mas no plano moral ocorre algo semelhante. Para o homem comum, o melhor é não submeter-se a nenhuma disciplina. Afinal, é bem mais fácil viver assim, tirando o melhor proveito das situações, sem nenhum constrangimento e sem problemas de consciência. Aqui a gente vai dar uma parada para comentar que realmente nós temos que começar a analisar que apesar das pessoas dizerem nossa vida é curta, né? Eu quero aproveitar bem, eu quero comer bem, eu quero fazer as coisas bem, nós temos que entender de que nós somos um espírito num corpo físico. Seria como você entrasse dentro do seu automóvel e te conduz a vários lugares, né? Ou dentro de um transporte coletivo, ou em cima de uma moto, né? A moto, o carro, o transporte coletivo seria seu corpo físico, e você dentro desse transporte seria o espírito. Então, se ele não vai bem, como é que nós vamos poder fazer as coisas para nos melhorarmos, né? Se nós não cuidarmos da saúde física, como é que nós vamos cuidar do corpo espiritual? Não é à toa que aquela tradicional frase grega, né, mente sã em corpore são, ela reflete justamente isso daí, de que o espírito estando são, ele está num corpo são, ele procura se melhorar, ele não abusa das coisas, ele não introduz dentro dele coisas que vão fazer ele ficar doente. E assim a mesma coisa no aspecto moral, como ele está dizendo aqui, ocorre algo semelhante, né? Por que eu não vou me submeter a alguma disciplina? Olha o que ele diz aqui, ó. Por que não usar da mentira, instrumento ideal à solução dos problemas variados, para encobrir falhas ou omissões ou até mesmo autopromover-se? Por que não incensar a vaidade do chefe, já que ele detém o poder de decidir a nossa promoção?
Por que não demitir imediatamente o funcionário ou doméstica que nos contrariou em das nossas determinações? Por que não tomar uma fruta a mais na compra efetuada na feira livre? Por que não furar a fila onde haja muita gente evitando a espera? Por que não subornar o funcionário encarregado de avaliar nossa reivindicação garantindo decisão favorável? Isso é alguma coisa semelhante neste mundo? Eu acredito que não, né? Sendo ironicamente, eu acho que não está acontecendo isso nesse mundo, né? Eu acho que ele deve estar aqui, o Richard Simonetti deve estar escrevendo para outro planeta, né? Por que não passar uma descompostura no atendente que nos pareceu moroso ou desatento? Por que não desfrutar de uma aventura extraconjugal? Por que não desabafar mágoas proferindo palavrões e impropérios? Por que não aderir à malícia, à pornografia, à irreverência e à crítica no relacionamento social e profissional? Afinal, tudo isso é próprio da terra. Se agirmos de modo diferente, seremos passados para trás, em Roma como os romanos. Olha, por que nós estamos nessa situação que a nossa sociedade vive hoje? Porque estamos repetindo sempre os mesmos erros, as mesmas coisas. Apesar de muitos estarem melhorando, e eu acredito que você esteja melhorando também, você entra em confronto com aqueles que não estão melhorando, que acham que o que nós estamos fazendo é uma tremenda besteira, né? O nosso atletismo espiritual, ele nos exige grandes esforços perante as outras pessoas, porque elas nos destacam como sendo pessoas fora do normal. Ah, você não faz isso, você não consegue porque você é desse jeito. Ah, porque você segue, é muito contundente as lições de Jesus, mas é para seguir seriamente as lições de Jesus, não é meio termo, né? No mundo de desonestidade triunfante e de conveniências pessoais prevalecendo sobre a moral, por que nos arvoramos em defensores intransigentes da virtude? É preciso, se sim, conquistar um lugar ao sol. Então, por que nós estamos doentes? Agora nós vamos passar numa parte muito interessante. Por que nós estamos doentes? Porque a doença não é nada mais, nada menos do que a disfunção daquilo que é certo para aquilo que estamos fazendo errado. E aí nós vamos procurar ajuda onde? Nas casas espíritas, nos templos católicos, nos templos protestantes, que o pastor nos ajude, que o padre nos ajude, que os espíritos nos ajudem, mas nós não nos ajudamos. Nós estamos totalmente por fora daquilo que deveríamos fazer, né? Olha o que ele diz. Temos que assumir as responsabilidades, pois será sempre verdadeiro sem outro policiamento que a nossa própria consciência. Agir com honestidade absoluta, mesmo quando deslizes lhe fossem extremamente favoráveis, jamais pudessem ser descobertos. Respeitar os patrimônios alheios, não se apropriando indevidamente nem mesmo de uma simples fruta. Trabalhar diligentemente, sem preocupação de mostrar serviço. Executar funções profissionais com dedicação e eficiência sem necessidade de gratificações. Esta é a nossa realidade. Essa é a nossa essência espiritual. Sermos honestos, trabalharmos honestamente, sermos atletas espirituais, fazer o que Jesus faria, né? Agir como Jesus agia. É uma música católica de um padre muito conhecido, né? de várias pessoas, que é o Padre Zezinho. Na juventude eu escutava essa música e realmente temos que ser assim. É mais difícil, mas é muito mais prazeroso, pois nós sabemos que estamos fazendo as coisas certas, né? Preservar a ordem e a disciplina, né? Ser enérgico consigo mesmo, indulgente com os outros, sabendo fazer-se respeitar sem jamais ser temido. É claro que quando a gente vai melhorando, a gente não deve julgar e criticar os outros que não estão melhorando, mas fazer com que nós sejamos exemplos para os outros, né? Se respeitando. Não devemos ser temidos, devemos ser respeitados e devemos respeitar as outras pessoas. Devemos agir com as outras pessoas com caridade, com educação, independente da função que a gente tem. Eu vejo hoje, infelizmente, nos noticiários, muitas funções que se dizem na nossa sociedade, entre aspas, superiores, as pessoas porque são isso, são aquilo, se querem se sobrepor acima das outras pessoas, né? Então, não está certo. Nós temos que melhorar cada vez mais. Por isso ele termina aqui dizendo
que o atleta espiritual, ainda que enfrentando incompreensões e críticas, lutas e sofrimentos, experimentará emoções sublimadas, inacessíveis ao homem comum. O prazer de servir, a bênção de compreender, a paz do perdão, a consciência tranquila, a satisfação do dever cumprido, a serenidade de quem permanece sob inspiração superior e, sobretudo, a confortadora certeza de estar passando pela porta estreita, vencendo suas milenárias fraquezas, filho pródigo de retorno à casa paterna, onde Deus lhe reserva luminoso ouvir. Que possamos sempre fazer o melhor por nós, aí assim vamos fazendo sempre o melhor para os outros. Irmãos, terminando a nossa conversa de hoje, eu vou pedir para você que se instale confortavelmente numa poltrona ou numa cadeira, onde você se sentir melhor. Reserve ao seu lado ou à sua frente uma garrafa com água, um copo com água. Feche os olhos, porque os nossos irmãos irão fazer o trabalho de irradiação à distância, o passe à distância. E após esse passe, você pegue e tome, né, um gole da sua água, do copo, um gole da sua garrafa. Se você colocar a água numa garrafa, pode ir tomando durante a semana até o próximo evangelho que nós vamos fazer, né? E que você seja um atleta espiritual cada vez melhor. Paz e prosperidade para você. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se Jesus nos der o aval da nossa presença.